2024 foi um ano especialmente importante para o Oeste. Nosso time ganhou mais craques. E eles chegaram para melhorar extraordinariamente o desempenho da equipe. Vestiram a nossa camisa com a determinação de quem sabe a importância histórica do jornalismo independente. Como se sabe, nenhum time ganha sem o 12º jogador, a torcida. Nossa torcida é formada por dezenas de milhares de assinantes que lotam todas as arenas em que jogamos. Muitos troféus estão em jogo. Para garantir a conquista e a preservação desses troféus, é preciso que o entendimento entre time e torcida seja permanente. Nunca deixamos de suar a camisa. Noticiamos grandes eventos. E muitas histórias. O frio é muito frio. Vamos resgatar 2 funcionários que estão escoltando a empresa para ninguém roubar. É junto com você, nosso assinante, que sempre estaremos lutando em busca da vitória das liberdades democráticas. Na revista, no site e no canal da Oeste, no YouTube. E vamos em frente, sempre juntos. Que venham mais conquistas em 2025. E que se multipliquem os campos em que a gente atua. Sempre com o apoio da torcida. A Oeste deseja a você um Natal muito feliz e um grande ano novo. Olá, boa tarde. O Jornal da Oeste desta terça-feira, 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal, é um pouco diferente. Vamos relembrar alguns fatos importantes e entrevistas exclusivas que exibimos por aqui ao longo das edições de 2024. Os cenários político e econômico do país seguem sendo destaque também nessa edição especial. Sob o comando do governo do PT, os Correios têm rombo histórico de 2 bilhões de reais. Em nota, a presidência da estatal declarou que a capacidade de continuidade operacional da empresa foi objeto constante de análise. Os números falam por si e mês a mês a conta não fecha. O cofre fica ainda mais no vermelho. Apenas com gastos administrativos, as despesas dos Correios aumentaram 23% no acumulado dos últimos 12 meses. Com a corda no pescoço e a inegável comparação com a privatizada Eletrobras, que fechou o terceiro trimestre de 2024 com lucro líquido de 7 bilhões de reais, a estatal busca formas de não declarar a completa insolvência. Para falar sobre a má gestão dos Correios, nós conversamos aqui no Jornal da Oeste com o deputado federal Evair de Mello. Vamos acompanhar. Os Correios fecham o ano de 2024 com um rombo caminhando para 2 bilhões de reais. É algo realmente impressionante como que conseguiram provocar esse prejuízo do Correio. E não é só isso. O próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas está pedindo uma apuração da chamada contabilidade criativa que o Lula 3 copiou da Dilma 1, né, para essa manobra fiscal que foi feita nos Correios, quando, na verdade, ele está tirando o passivo de 2023 e jogando para o ano anterior. E essa decisão é em função do Correio ter desistido de uma ação de 600 milhões de reais, que foi, tinha uma ação trabalhista, enfim, diversas ações do Correio, ao invés de se defender, se proteger, simplesmente acatou isso, e agora o próprio Ministério Público também, Tribunal de Contas, está pedindo essa investigação. O que soma aí também a irresponsabilidade administrativa. Nós já notificamos Polícia Federal, já notificamos o Ministério de Competência, porque de forma ilegal
o atual presidente do Correio, de ofício, autorizou o transporte de baterias de lítio no bagageiro de aviões, o que é proibido no Brasil, pela regra técnica de segurança, assim como, por exemplo, os cilindros de oxigênio, não pode ser transportado via aérea, só pode ser transportado por via terrestre. As informações que nós temos, que inclusive esse acidente recente desse avião que pegou fogo, que estava fretado para o Correio, que teve que fazer uma descida em Guarulhos de forma emergencial, a informação que nós recebemos, a denúncia que nós recebemos, que foi justamente as baterias de lítio que pegou fogo, provocando esse incêndio. E, além dos aviões, não só os aviões específicos para o Correio também estaria transportando isso em aviões de carreira no Brasil, que seria uma ilegalidade e uma responsabilidade. Então, 2 bilhões de prejuízo, a desistência de 600 milhões de uma ação, e também a explicação por que o Correio pagou um rombo de quase 8 bilhões de reais da Postales. A gente sabe no governo Dilma o rombo que foi na Postales, e a atual administração do Correio, ela aceitou pagar esses quase 8 bilhões de reais do rombo da Postales. A gente sabe do que foi feito lá, investigado na Operação Lava Jato. Então, assim, é muita coisa. Com certeza, essa é só a ponta de um iceberg de mais um grande escândalo já provado e comprovado desse atual governo. Pois é, né? E como o próprio deputado Evair falou, com esse aumento da pressão política, dessa cobrança agora ao governo federal, hoje o presidente Lula assinou alguns decretos que, segundo o governo, prometem dar mais transparência, melhorar a gestão econômica das estatais. E a ministra Esther Dweck, que é do Planejamento, aliás, ministra da Inovação, Gestão e Inovação, é esse o nome da pasta da Esther Dweck, falou sobre essas medidas que o governo está assinando que prometem melhorar a gestão das estatais. E aí já volto com o deputado. Vamos ver o que disse a ministra. É uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. E aí o foco, obviamente, são as empresas que estão com alguma questão financeira, também discutindo empresas dependentes do orçamento. Então, nossa preocupação maior é justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumentar a sua sustentabilidade financeira e poder pensar, então, remodelagem de modelos de negócios, eventualmente alguma discussão de participação societária. Ô, deputado, a gente vê que o governo de alguma forma sentiu a pressão, mas será que vai acontecer isso que está prometendo a ministra? Ela fala até de uma forma bastante superficial sobre esse rombo, ela fala alguma questão financeira, é um problema muito mais grave, né? Um rombo gigantesco, histórico, nunca antes visto. Será que esses decretos que foram assinados hoje ajudam a solucionar esse problema de alguma maneira, deputado? Portanto, ressaltar que o governo acusou o golpe, já reconheceu que tem um rombo bilionário, não só nos Correios, mas em outras empresas e outras estatais, e tenta, de certa forma, fazer um chamado gesto, como se estivesse preocupado com conta pública. Desde a PEC emergencial, que nós já alertávamos que o governo não teria nenhuma responsabilidade e não iria cumprir as metas, depois veio o arcabouço, e agora o último anúncio que o governo fez de corte de despesas, um negócio completamente sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma consistência, e me perdoe a ministra, né? Esse decreto hoje assinado, e nada é a mesma coisa, porque na verdade, passa de um protocolo de carta de intenções. De concreto, não tem nada. E o governo sabe, está tentando, na verdade, já começar a produzir provas para que possa ser usado como um álibi no processo. E eu não descarto aqui, assim que chegar as respostas do Correio, do TCU, da Polícia Federal, né, do Ministério, as informações, a gente possa, inclusive, já pensar efetivamente em algo concreto aí de uma CPI. Que a gente sabe da necessidade disso, embora a gente reconhece o nosso tamanho quantitativo e limitações políticas, mas, de certa forma, os dados, os números estão postos aí, com certeza terá um amplo apoio de toda a sociedade. Nós queremos o esclarecimento do fato. O governo, com esse anúncio que fez hoje desses 6 decretos, na verdade, ou seja, acusou o golpe, vai ser usado contra ele mesmo, reconhece que teve um rombo e uma má gestão, que deveria ser o foco nesse momento, pedir aí esse procedimento, e esses decretos possivelmente vai ser uma grande porta de corrupção, porque entre eles, inclusive, está dizendo que o governo pode contratar consultorias. A gente sabe que a esquerda tem esse hábito de contratar um estudo, uma consultoria, um diagnóstico, que são hábitos deles para lavar dinheiro. Nesse decreto tem uma autorização, inclusive, para que o governo possa contratar consultorias para fazer levantamentos reais de como estão as empresas, para fazer esse diagnóstico. Ora,
Então, para que serve o Ministério Público? Para que serve o TCU? E aí o governo quer, na verdade, a gente sabe disso, que é mais um esquema para poder atender alguns amigos, essa estratégia de contratar uma consultoria externa, privada, seja lá de quem for, para poder levantar os dados que já estão postos aí. Os dados são contábeis, aritméticas, são exatos, os números já estão publicados. O que nós queremos agora, na verdade, é uma investigação para saber quem foram os responsáveis. E volto a dizer, você imagina que os aviões de carreira com carga do Correio estão transportando bateria de lítio. Isso em qualquer país minimamente sério do judiciário, né? Eu queria o Flávio Dino investigando isso. O Flávio Dino está inventando um monte de desculpas para postergar, por exemplo, a questão das emendas, querendo criar um factoide aí que estaria em torno das nossas emendas, mas ele não está pedindo para poder investigar o Correio, não está pedindo para poder investigar a questão de baterias de lítio, ou seja, está preocupado na manutenção do status quo desse governo, e não com esclarecimento de fato que possa levar, inclusive, nesse caso, a um crime ou de prevaricação ou de responsabilidade direta dos diretores, dos ministros e, quiçá, que tenha aquiescência do Palácio do Planalto, da Casa Civil, articulação política e do próprio presidente da República, uma vez que essas pessoas que estão cometendo essa série de ilícitos são pessoas da sua convivência, do seu relacionamento, o que mostra que estamos diante de um grande escândalo. E a gente espera aí, inclusive, um apoio, como vocês estão, a Revista Oeste está fazendo, de manifestação pública disso, para mostrar isso para a sociedade. Eu espero que outros veículos de comunicação tenham coragem e atitude de proteger o Brasil, pedindo uma investigação séria dessa, que é, talvez, já o primeiro de tantos escândalos que vão surgir aí nas empresas e nas estatais. Deputado, mais uma pergunta, agora do Bruno Musa. Pois não, Musa? Boa tarde, deputado. Bom, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Vamos lá, eu estava lendo um pouco desse relatório sobre o prejuízo, até para puxar para a minha parte econômica aqui, de 2,1 bilhões. E quando o senhor mencionou sobre o maior escândalo do PT, eu realmente tenho dificuldade em elencar o que seria o maior escândalo do PT. Talvez a gente ficasse aqui dias e dias, porque é facilmente elencado, né? Mas o problema é que, além da corrupção, envolve uma má gestão por completo. Me causou tamanha estranheza em que um dos pontos que eles mencionaram desse prejuízo bilionário, que vamos lembrar é coberto com o nosso dinheiro do pagador de imposto, eles colocaram a culpa na taxa da blusinha. E aí ninguém pergunta quem colocou a tal taxa da blusinha. Primeiro que a gente sabe que não tem a ver com isso esse rombo bilionário. Segundo que eles colocam a culpa em algo que eles mesmos criaram. Como esse clima interno aí? Eles não percebem o grau de insanidade na justificativa que eles colocam? Ou realmente eles já enxergam nós como os meros servos que não temos capacidade de analisar aquilo que eles falam e temos que simplesmente baixar a cabeça para eles? Existe uma história, vamos dizer assim, dos bastidores de Brasília, que você sempre acusa o seu adversário daquilo, da verdade, que você quer emitir, que se você quer esconder. Vamos pegar, por exemplo, o Haddad, né, no meu conceito, esse mordomo de plantão aí, que não tem nenhum empoderamento político e nem técnico para ocupar o cargo tão importante do Ministério da Economia do Brasil, que, junto com o presidente da República, né, pegam o Roberto Campos, por exemplo, para Cristo, dizendo que toda a culpa da economia é do Banco Central, é do Roberto Campos, do governo anterior, né, do Paulo Guedes, toda essa equipe. Quando o governo faz essa operação e dizendo que a responsabilidade pela taxinha das blusinhas é mais uma forma de tentar justificar e explicar essa má gestão. Mas a má gestão não é por acaso. Não é má gestão porque são só péssimos administradores, não. É má gestão porque são mau caráter mesmo. Né, eles têm o hábito de cometer crimes. Não é uma má gestão acidental, não foi um erro de decisão estratégica, não. É má intenção, isso é uma conspiração realmente para poder trabalhar como nuvens de gafanhoto na máquina pública, especialidade dele. Eles vão no Postales, fizeram um rombo. Agora pegaram o dinheiro do Correio e pagaram o Postales. Isso é inadmissível. Né? A gente sabe do esforço que está sendo feito, por exemplo, para poder absolver empresários e políticos, inclusive réus confessos da Lava Jato, e agora essa aberração está todo mundo agora sendo perdoado, e não se assustem, daqui a pouco o governo vai começar a devolver aquela multa que a pessoa que era réu confesso pagou. E agora, é claro, a justificativa
porque esse rombo de 2 bilhões já em 24, essa inteligência fiscal dos 600 milhões de reais que tiraram de um exercício e jogaram para o outro, o Correio simplesmente desistiu de recorrer, pagou. Essa ação, por exemplo, foi repetida no Banco do Brasil. Recentemente fizemos a mesma denúncia de 600 milhões que foi pago no Banco do Brasil de uma ação contra o banco simplesmente aceitou essa ação e pagou isso lá um documento assinado num domingo às 7 horas da noite, completamente fora de qualquer fluxo normal e da moralidade da coisa pública brasileira. E, é claro, né, o Correio ele tem o pior resultado. Além dessa irresponsabilidade, que isso não é pouca coisa. A questão da bateria de lítio mostra, de novo, nada em Brasília, nada é por acaso. Essa autorização para transportar baterias de lítio em avião, que é proibido, e o presidente o fez de ofício, possivelmente também esconde mais alguma estratégia, que não sabemos o que é, além da responsabilidade. Esse avião que pegou fogo em Guarulhos, saiu de Vitória para Guarulhos, tem que fazer um voo de emergência. As informações que nós recebemos é que foi numa carga de bateria de lítio. Pior do que isso, na sequência, teve roubo e desvio de mercadoria. Ora, como que alguém entra dentro de um avião, dentro de um aeroporto internacional como é Guarulhos, e rouba uma carga e isso não é visto e registrado? Portanto, tudo é suspeito, tudo é de desconfiar desse governo que tem. A índole é ruim, o histórico é ruim, e o comportamento atual mostra que eles mantêm a mesma perversidade de trabalhar como gafanhoto nas contas do dinheiro público brasileiro. A perseguição aos parlamentares da bancada conservadora marcou a relação entre os poderes da República. O episódio mais marcante foi o embate entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Ricardo Lewandowski e o seu diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o deputado federal Marcel Van Hatten. O parlamentar do Partido Novo foi indiciado por suposto crime contra a honra ao criticar o delegado da PF, Fábio Schor, na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Para falar sobre a violação à imunidade parlamentar e os abusos do judiciário, o Jornal da Oeste relembra o embate cara a cara entre os envolvidos, Van Hatten e Lewandowski. Eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido. Repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Uma reunião com o presidente Lula e a cúpula da segurança pública fora da agenda oficial também foi questionada pelo deputado. O que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada? Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Marina Helena e Jorge Serrão, quero ouvi-los sobre essas declarações, esse posicionamento firme e contundente que tivemos do deputado Marcel Van Hatten na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Começo contigo, Marina, o que achou? É uma postura de muita coragem do deputado, que, aliás, isso tem sido um marco, eu diria, né, na sua trajetória. De fato, o que a gente está vendo agora é um regime completamente de exceção. O próprio Lewandowski foi contrário, o próprio Marcel ali, ele leu um acórdão do ministro protegendo a imunidade parlamentar na questão da liberdade de expressão, principalmente numa tribuna. E ele ali mesmo voltou atrás em relação a isso, dizendo que isso não confere o poder, né, ao deputado de desrespeitar a honra de ninguém. Isso é um verdadeiro absurdo. O que o Marcel fez ali, para aqueles que não acompanharam, ele criticou, sim, o
Fábio Chor, pelo seu relatório que incriminava, vamos lembrar, o Felipe Martins, que ficou preso, gente, 6 meses, e tem ali um monte de coisa que até hoje não foi explicada. Primeiro por ter viajado para os Estados Unidos, depois descobriram que ele não tinha ido, depois que ele tinha forjado a saída, até hoje não se sabe, e ele trouxe essa denúncia na tribuna, e a Polícia Federal, ao invés de ir lá, e, de fato, ir atrás dessa denúncia do deputado e saber o que está acontecendo, foi o contrário. O que eles fizeram foi abrir um processo contra o deputado. O Marcel fala muito bem que isso não é simplesmente um processo contra ele, é um processo contra a imunidade parlamentar, que é muito importante para o exercício da função. O próprio Lewandowski, no seu acórdão, fala disso. Ele fala que é importante a liberdade de expressão do parlamentar para que ele não seja subjugado pelo Poder Executivo. Então, a separação de poderes garante isso. Então, essa afronta não é ao deputado, é uma afronta, de fato, à liberdade de expressão, ao parlamento brasileiro, à população brasileira que votou nele, né, ao povo brasileiro e à democracia. Agora, Serrão, será que aquela manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, na defesa da imunidade parlamentar, como a Marina citou agora, né, que foi um instituto ameaçado, né, por essa ofensiva da Polícia Federal, será que isso está dando garantias ao deputado Van Hatten para que ele possa tomar essa conduta, para que ele tenha esses posicionamentos? Afinal de contas, a palavra que a Marina usou também está correta, né? Coragem, foi uma manifestação muito corajosa. Poucos chegariam ali no atual estado de coisas do Brasil para desafiar nominalmente o delegado da Polícia Federal, o próprio ministro da Justiça. Ele corre o risco, sim, né, de ser preso, né? No final das contas, é disso que a gente está falando. Mas será que aquele posicionamento do Arthur Lira, aquela defesa que ele fez do Instituto da Imunidade Parlamentar, embora tardia e depois de vários outros avanços que já tivemos contra deputados federais, será que isso está respaldando, de certa forma, o Van Hatten, Serrão? A manifestação do Lira foi sensata e a única possível. O ministro Ricardo Lewandowski classificou de inaceitável e lamentável essa declaração do Van Hatten. Ministro, que é inaceitável e deplorável, isso sim, é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade está acabando com a institucionalidade brasileira. Quando você tem um desequilíbrio flagrante entre os poderes, como a gente está tendo no Brasil hoje, o país fica sob risco democrático. A nossa democracia está sequestrada por uma combinação perigosa entre esquerdopatia, juristocracia e crime organizado. E o senhor, como ministro da Justiça, tem que tentar resolver esse problema. Essa seria a sua missão primordial. Não pode haver abuso de autoridade em nenhuma instância, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, nos estados, nos municípios, em nenhum lugar. Abuso de autoridade está acabando com o Brasil. Então é hora da gente retomar o Estado de Direito. Mas é bom lembrar, esse caso do abuso de autoridade contra parlamentares, ele acontece porque o Congresso deixou acontecer. Se o caso Daniel Silveira tivesse sido tratado com respeito ao artigo 53 da Constituição, se Daniel Silveira não tivesse sido processado, não pudesse ser processado, o Congresso não tivesse aceito que ele pudesse ser processado pelo Supremo, nada disso estaria acontecendo. Então, o que nós estamos vendo no Brasil são repetições e avanços acumulados de erros estratégicos, táticos, que são cometidos pelo parlamento, pelo representante do povo. O representante do povo está falhando na defesa da democracia. E aí, no fim das contas, tomam na cabeça os deputados e senadores e o povo mais ainda. E já que o assunto são os excessos do Poder Judiciário e as decisões monocráticas dos magistrados do STF, o presidente da Corte também foi personagem importante. Entre viagens e palestras pelo Brasil e no exterior, o ministro Luiz Roberto Barroso colecionou declarações polêmicas, como essa que vamos relembrar agora. Até 2016, na verdade até um pouco mais à frente, a gente andava sem sequer ser reconhecido, você tem toda a razão. E vivíamos tranquilos e em paz. E quando as pessoas reconheciam, elas eram gentis, cumprimentavam algumas carinhosamente. Nunca me aconteceu nenhum gesto de hostilidade até um determinado marco histórico que começa em 2018. E aí há uma concepção, uma atuação política que elegeu o Supremo como o inimigo. Com ironia, a velha máxima do nós e eles foi reeditada pelo ministro.
Por uma lógica, a lógica do populismo autoritário, primeiro, é de criar inimigos. Nós e eles. Nós, os populistas, que somos os representantes legítimos do povo, honesto, trabalhador, decente e conservador. E eles, as elites cosmopolitas, esquerdistas e corrompidas. É muito fácil você colocar o carimbo de elite em 11 pessoas, geralmente de classe média ou classe média alta, que estudaram, fizeram mestrado, fizeram um doutorado, falam às vezes de uma forma empolada. Então você cria aquele símbolo para a elite. Então isso aconteceu no Brasil. E aí o discurso é o Supremo que não me deixa governar. Bruno Musa, volto aí contigo. Parecem claras as referências a Jair Bolsonaro, né? O próprio ministro Barroso já tinha dito publicamente que nós vencemos o bolsonarismo. Aí ele diz que a vida dos ministros do Supremo corria em paz até 2018, que é justamente o ano da eleição do ex-presidente Bolsonaro. Diz que dali para frente o Supremo foi colocado como grande alvo por um grupo político, que ele não menciona qual é, mas tudo leva a crer que está falando sobre Jair Bolsonaro. Não são impróprias, incompatíveis com um ministro da Suprema Corte, com o presidente do poder, essas declarações, Musa? Bom, Brown, tudo que ele faz é incompatível com o poder que ele tem hoje, né? Quando ele fala nós vencemos o bolsonarismo, ele deixa de ser o juiz para ser um militante. Salvo engano, ele estava num palanque da UNE, União Nacional dos Estudantes, aclamado ali e totalmente emotivo, emocional com o tal vencemos o bolsonarismo. Ele também falou perdeu o Mané, ou seja, ele é um militante político de primeira, ele não é um ministro. Eu já tive o cuidado de tentar procurar frases ou posicionamentos de ministros da Suprema Corte americana. E para minha zero surpresa, eu não encontrei absolutamente nada. Por quê? Porque eles estão lá justamente para entrarem e falarem nos autos. A própria Oeste já deu uma matéria que a Suprema Corte brasileira votou mais de 93 mil decisões apenas nesse ano, sendo 83% monocrática. No mesmo período, a Suprema Corte americana teve 60 decisões. Não são 60 mil, porque aqui são 93 mil. São 60 decisões. Então, olha a diferença entre alguém que é militante político ou uma Suprema Corte, um juiz técnico, como deve ser. Então, quando ele fala que a partir de 2018 ele não mais tem paz, eles não olham para dentro, para o trabalho que eles fazem. E aqui, obviamente, vale eles chegarem, em algum momento, eles com eles mesmos e olharem se eles não criaram essa inimizade e essa raiva que a população brasileira tem porque eles não respeitam mais a Constituição e trazem uma insegurança jurídica muito grande ao país, afugentando investimentos e trazendo todo esse caos que nós vivemos. Mas as pessoas que são autoritárias por natureza, Brau, têm uma dificuldade muito grande, ao menos da boca para fora, em aceitar que o problema é deles. Essa autorreflexão nunca é feita e sempre a culpa é de terceiros. Pois é, né, Muzi? Parece haver aí também uma outra confusão, né, entre críticas ao trabalho e a decisões e a equívocos jurídicos, inclusive, com hostilidades, né? O ministro coloca ali num pacote de hostilidades e de ataques ao Supremo aquilo que em muitos casos são críticas ponderadas até, lúcidas e embasadas tecnicamente às decisões que são tomadas, né? Mas o próprio Supremo trata isso como ataques à instituição, ao poder, em alguns casos até à democracia, né? Volta naquilo que a gente falou lá no começo do programa. Ataque à democracia, colocar em risco a democracia. Então, para a democracia não estar em risco, a gente pode, inclusive, atuar contra os pilares fundamentais da própria democracia para salvar a democracia de um fantasma que sequer existe. Na cabeça dessas pessoas autoritárias por natureza, a liberdade de expressão é simplesmente a liberdade para ouvir aquilo que eles querem, aquilo que eles defendem, e não o contraditório. Ouvir o contrário para eles, justamente, precisa ser censurado, porque aí eles colocam o nome como fake news, ou ataque à democracia, ou um perigo acabar com a ordem democrática do Brasil, sem olhar que eles destruíram todos os pilares fundamentais da democracia brasileira que já não existe. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e, na sequência, seguimos relembrando fatos importantes que marcaram esse ano de 2024 aqui no Jornal da Oeste. O intervalo é rápido, vá curtindo, não esqueça não, deixe likes e já já estaremos de volta, hein? Não saia daí.
Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate a diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. Com a apresentação de Adalberto Piotto, uma das novidades na programação foi o Oeste Negócios. Às segundas-feiras, o Piotto recebe gestores e empresários que fazem o Brasil acontecer. Um dos convidados foi Gabriel Concon, fundador da Pizza Prime. Na conversa, temas como logística, inovação, matéria-prima e tecnologia vieram à tona e foram os pilares para a expansão da marca. Vamos acompanhar um trecho do Oeste Negócios, programa apresentado por Adalberto Piotto. Hoje 85% do meu negócio é online, falta 15%, que é o telefone. Só que eu tenho um problema hoje. Antigamente, quando você me perguntou, você treinava a pessoa para atender telefone. Preciso atender rápido, preciso vender bem, eu preciso vender os toppings ou a borda recheada ou um refrigerante, mas eu preciso desligar logo. Hoje nós temos um problema, ninguém sabe atender telefone. Então hoje nós estimamos, nós e o mercado inteiro, porque quem está no delivery está no online. Aí você fala, mas as pessoas não atendem o telefone, demora, o atendimento é demorado. É em torno de 6 minutos um atendimento telefônico. 6 minutos. Muito porque, antigamente, quando você me ligava no telefone, você tinha o panfletinho. Você olhava o panfleto e pedia pizza. Hoje você não tem panfleto, ninguém mais tem panfleto. Então hoje um atendimento, isso é uma média, né? É uma média de 6 minutos o atendimento. Por uma pizza? Por uma pizza com um atendente que não é tão capacitado assim. E o turnover é tão alto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de novo. As pessoas não sabem falar o telefone. Isso eu já desconfiava. As novas gerações estão aprendendo que isso aqui também é um telefone. É a última, digamos, característica que eles levam em conta, né? Sim. Mas as pessoas não sabem, digamos, trocar palavras assim de uma maneira rápida, eficiente para poder atender o cliente, é isso? Olha que mudança. Você é treinado para atender o chat do seu aplicativo próprio, do iFood. Isso eles fazem que nem o dedinho nem se mexe, mas o telefone você perdeu isso e é natural. Né? Então, assim, é muito difícil falar isso, e às vezes eu acompanho e falo, não é possível. Quando eu te falo que demora para fazer um pedido de pizza 6 minutos, você acha até meio absurdo. Todo mundo acha, mas é a média. E é dessa forma. Então, falei, não, a gente não pode aceitar isso. E tem muita gente que pede, você vai mais para o interior ainda, o pedido online ainda não está tão difundido, o iFood ou o Rappi. Mas você acha que você vai ficar 100% online ou é impossível? Por causa dessas características locais? Não. Eu vou dizer para você, talvez eu seja aqui um dinossauro, eu gosto de fazer por telefone. Sim, tá. Eu vou te atender bem. Eu vou rápido, mas enfim, e acho que a pessoa ela também vai rápido, até porque eu não faço grandes pedidos
pedido é muito objetivo. Claro. É marguerita e calabresa, é bem rápido, assim, não tem como errar. Mas precisa do seu endereço, do seu CEP. Mas eu vou te atender melhor através do quê? Da inteligência artificial. Esse piloto é disso. Mas onde é que você acha que a inteligência artificial vai ajudar no seu negócio? Que esse é o grande assunto do momento. Como é que ela vai atuar nas nossas vidas? Tem 1001 utilidades, é mais que bombril, mas enfim, né? Vamos lá, né? Para lembrar a propaganda da palha de aço, que virou nome de nome próprio. Nesse projeto, a inteligência artificial atende o telefone. Na realidade, assim, basicamente eu recebo a sua voz, transformo em texto e devolvo através da voz. Eu testei, eu fiquei abismado também. E deu certo. Eu testei, é um piloto, né? Óbvio. A gente está... Agora, a ideia é parametrizar, estamos parametrizando para colocar numa loja. E quantos são os atendimentos em que você faz mais rápido agora porque você tem inteligência artificial? Esse projeto, ele atende até 10 linhas simultâneas no mesmo número telefônico. Então, por exemplo, se cada loja tem um número telefônico, eu atendo até 10 simultâneos. Tá, então vamos fazer uma outra conta. Se cada pedido numa única linha levava 6 minutos, você só podia atender um naquela linha. Um a cada 6 minutos. Um a cada 6 minutos. Se a mesma linha vai atender 10, quer dizer que nós estamos falando de uma 10ª parte de 6 minutos, é isso? Uma 10ª parte, e a ideia é que traga mais eficiência, porque a inteligência artificial também traz um conhecimento do seu cliente. Se você ligou pela 2ª vez, o atendente não lembra, a inteligência artificial lembra. É isso que me pegou, fiquei abismado também. A mesma cara que você fez, eu fiz. Espero muito que dê certo. Na verdade, não é uma 10ª parte. Em 6 minutos eu vou atender 10. Eu vou atender 10? Ou seja... A ideia é que com menos tempo você atende os 10, se for preciso. Perseguidos no Brasil, perseguidos na Argentina. Muitos brasileiros que estão refugiados no país vizinho depois da participação nos atos do 8 de janeiro relatam que vivem sob vigilância, medo e incertezas. O Jornal da Oeste conversou com o Dr. Ezequiel Silveira, advogado da ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Quais as medidas que estão sendo tomadas junto a esses brasileiros? O governo de Javier Milei pode interceder por essas pessoas? Acompanhe essas e outras respostas na entrevista a seguir. Aqui trata-se de duas questões. Nós temos a questão da extradição e nós temos a questão da prisão. No tocante à extradição, nós estamos relativamente tranquilos, porque o processo de extradição não é um processo sumário, ele demanda um devido processo legal, onde se apresentarão ali as questões, e ao final ele deve passar, né, por uma autorização, uma assinatura do presidente da República, que nós conhecemos, né, o senhor Javier Milei, é uma pessoa alinhada com os princípios de liberdade, e nós acreditamos que ele não concederia a extradição e a entrega dessas pessoas. Todavia, o que está nos preocupando no momento é a questão da prisão. Porque, veja bem, se essas pessoas forem presas e não forem postas em liberdade, elas podem aguardar esse processo de extradição que pode durar aí muito tempo. Então nós estamos fazendo o possível para evitar que novas prisões aconteçam, estamos estudando os mecanismos judiciais, jurídicos cabíveis para evitar que novas prisões sejam feitas, e já recorremos e fizemos os pedidos de liberdade das pessoas que estão ali encarceradas. Nós, enquanto advogados, não podemos atuar ali na Argentina, mas temos um grupo de ativistas de direitos humanos que estão ali, dentre eles advogados que já se colocaram à disposição dessas pessoas para poder realizar a defesa delas, tanto nos processos de liberdade quanto nos processos de extradição. Então a gente esteve ali também para buscar esse entendimento com essas pessoas que estavam ali, com os advogados, com os ativistas, acalmar as famílias, né, as pessoas que estavam ali, e fornecer esse apoio, né, porque de fato é muito difícil você estar em um país distante, longe da sua família, longe da sua terra, sendo perseguido pelo Estado brasileiro e agora vendo essa perseguição ultrapassar as fronteiras e chegar até um lugar onde eles estão refugiados. Então a gente procura dar todo o apoio nesse momento para essas pessoas que estão sendo injustiçadas no Brasil e agora fora deles também. Doutor Ezequiel, nossas comentaristas também têm perguntas para o senhor. Começo com a Kátia Magalhães. Boa tarde, colega. Parabéns pelo belo trabalho. 2 perguntinhas rápidas. A defesa desses presos teve a oportunidade de apresentar ao juiz da causa traduções juramentadas para o castelhano das decisões do ministro Alexandre de Moraes? Essa é uma pergunta. A pergunta que vem é a seguinte: a que título foram decretadas essas prisões? Como prisão preventiva, prisão temporária? A que título? E por último,
A defesa dessas pessoas também pôde invocar o artigo 3º do nosso Tratado de Extradição com a Argentina, que diz que cabe à autoridade requerida rechaçar a extradição sempre que se falar de eventual crime político, de ameaça por preferência política. Houve esse tipo de argumentação, esse espaço para argumentação da defesa dos presos, doutor? Obrigado, doutora Kátia, pela pergunta. Eu só vou ficar devendo a resposta da segunda, porque eu não consegui anotar, mas eu vou falar aqui das duas primeiras e você me lembra. Em relação à questão da tradução juramentada, o que acontece? Essas pessoas, quando chegaram ali na Argentina, imediatamente elas deram entrada no pedido de asilo. E eles fazem isso na Comissão Nacional para os Refugiados, que fica ali, que é um órgão do governo argentino. Durante esse pedido de asilo, há um processo, e nesse processo são juntados ali os documentos referentes ao processo aqui do Brasil. A grande maioria deles não apresentou esses documentos traduzidos de forma juramentada, porque, como se sabe, quem não souber da população, é um documento extremamente caro para você fazer essa tradução juramentada, e as pessoas que estão ali, elas possuem uma situação financeira precária, inclusive pelo fato de que têm seus bens e ativos financeiros bloqueados no Brasil. Mas isso não foi um impedimento. Todas elas receberam o asilo provisório e os processos estão tramitando ainda que com uma tradução que não é a formal, a juramentada. Em relação à última pergunta, o processo de extradição, ele está tramitando, ele parte agora, né, da sua tramitação para que seja analisada a legalidade da entrada da pessoa, se a documentação, e se porventura for comprovado, e esse é o nosso objetivo, comprovar que de fato essas pessoas estão sendo acusadas de crimes políticos aqui no Brasil, aí sim haverá um argumento fortíssimo, inclusive jurídico, para que o governo argentino não proceda à extradição dessas pessoas. Em relação à segunda pergunta... A pergunta seria a natureza da prisão, se por um acaso foi uma prisão preventiva. Foi preventiva? Nossa. Exatamente, é uma prisão preventiva para que seja conduzido o processo de extradição. Então, assim, embora a gente não goste, né, ache terrível para qualquer advogado, qualquer defensor do direito a questão da prisão, mas essa é uma prisão menos grave do que a prisão que eles teriam aqui no Brasil. No Brasil, você teria ali a prisão definitiva, com essa condenação de 17 anos, sem possibilidade de você recorrer, uma vez que foram suprimidas as instâncias de apelação com julgamento direto no Supremo Tribunal Federal. Mas na Argentina, essa prisão que está sendo feita é a título provisório para que seja resolvida a questão da extradição. E ainda assim, os nossos advogados parceiros ali na Argentina já entraram com os pedidos de liberdade, aqueles que foram negados já foram entrados com os recursos de apelação devidamente, e nós acreditamos que nos próximos dias essas pessoas possam voltar ao convívio com as suas famílias ali. Josi, sua pergunta, por favor. Boa tarde, Ezequiel. Obrigada aí por compartilhar as informações conosco. A minha pergunta é em relação ao posicionamento de Milei. Me perdoe se você já antecipou alguma resposta em relação a isso, mas Milei editou um decreto em outubro que pode dificultar, né, essa questão aí dos refugiados, em relação à proteção dos refugiados. Pelo que eu andei lendo, né, esse decreto determina que não pode ser reconhecida a condição de refugiado para estrangeiro que estiver relacionado a atos terroristas, entre aspas, né, porque é essa determinação do judiciário brasileiro. E eu gostaria também de saber se o Milei já fez alguma fala, algum posicionamento, esse decreto realmente pode interferir aí na situação dos refugiados? Obrigado, Josi, pela pergunta. De fato, houve a edição desse decreto que alterou a lei que trata da extradição na Argentina. E, na verdade, o que esse decreto trouxe foi algumas espécies de crimes que levariam à extradição. Então, você tem ali condenações maiores que 10 anos, crimes de terrorismo, mas nós não acreditamos que isso vai interferir no processo dos refugiados políticos brasileiros. Por quê? Porque o caso deles não se adequa ao texto do decreto. Inclusive, na própria fundamentação desta alteração do decreto, foi dito que era
que foi em relação a terroristas que estavam de fato tomando lugar ali na Argentina, do Hamas, do Hezbollah, e então para facilitar a extradição destes personagens que foi editado este decreto. Então nós não esperamos que haja aplicação deles para os refugiados brasileiros, embora nós ainda não tenhamos acesso às decisões que levaram à prisão dessas pessoas. Ainda não tivemos acesso aos processos de extradição. Então não sabemos a exata fundamentação que o doutor Rafecas utilizou para determinar a prisão dessas pessoas, mas nós não acreditamos que haverá a aplicação deste decreto em relação a estas pessoas. Em relação ao posicionamento do presidente Milei, ele ainda não fez um posicionamento público sobre esta questão, mas nós temos informação de que ele já está sabendo do que está acontecendo, do que está se passando. Entretanto, a nossa preocupação é justamente esclarecer essa questão. Tudo bem que nós acreditamos que não haverá extradição dessas pessoas, mas nós estamos preocupados com a prisão delas. Um processo de extradição pode demorar aí 4, 5 anos, essas pessoas ficarão presas até isso, então por isso nós estamos tentando resolver isso. Entretanto, não se trata de uma questão política. A questão da prisão, de estar ou não em liberdade, é uma questão judicial e é nessa seara que nós estamos trabalhando, mas já vimos aí manifestações da antiga ministra das Relações Exteriores falando que as pessoas, né, que estivessem lutando pela liberdade poderiam ir para a Argentina, que ali teriam um lugar para assim proceder, e da própria deputada Maria Celeste Ponce, que é uma aliada de primeira ordem do presidente Milei, que já se manifestou essa semana sobre a seriedade e a gravidade do problema dessa questão dos refugiados brasileiros. Então nós temos a esperança de que o governo argentino vá tratar essas pessoas da forma como elas merecem, que é de acordo com a lei, que é só o que nós queremos, né? Que essas pessoas sejam tratadas de acordo com o que manda a lei, coisa que não é feita aqui no Brasil. Na esteira dos atos do 8 de janeiro e das condenações abusivas por parte do ministro Alexandre de Moraes, com sentenças que chegam a 17 anos de reclusão, uma luta é pela individualização das penas. Essa é uma das bandeiras da Edjane Cunha, esposa do Clezão, morto na Papuda, totalmente desassistido pelo Estado. Ela conversou com o Jornal da Oeste e alertou que há dezenas de brasileiros presos com problemas de saúde e que, assim como o esposo, estão negligenciadas pelo Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Quando eu estava aguardando o corpo do meu esposo sair do IML para fazer o sepultamento, nós tivemos a surpresa de que Lula ele estava condecorando Alexandre de Moraes pelos serviços prestados. Enquanto a gente estava chorando, o Alexandre de Moraes ele estava recebendo suas condolências de bom serviço prestado, né? Até hoje a gente não recebeu nada sobre o governo, nada. Uma nota sequer, um pedido de desculpas, nada, nenhuma manifestação. Não, nada, nenhuma manifestação. Não tivemos nada. Agora, dona Edjane, sei que depois desse episódio a senhora passou a se envolver ainda mais diretamente com a luta de outros familiares, né, que estão lutando para tirar da cadeia e para revisar essas punições desproporcionais, absurdas, que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos réus do 8 de janeiro. A senhora, imagino, deve ter contato ainda com várias outras famílias. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a situação dessas outras pessoas e, especialmente, se há outras pessoas nessas condições do Clezão, também com problemas de saúde, que estão presas indevidamente, lutando pela soltura, e se a senhora vê o risco de que a tragédia que aconteceu na família da senhora, com a morte do Clezão, pode se repetir com outros réus. Sim, eu temo muito pelo que pode acontecer com outros réus que estão lá presos injustamente, né? Há cerca de 200 pessoas presas ainda no presídio, no Brasil todo. E são milhares de presos em suas casas com tornozeleiras eletrônicas. Várias pessoas delas têm problema de saúde, gravíssimo. E outro dia o Alexandre de Moraes se negou a retirar a tornozeleira eletrônica de uma senhora para fazer o tratamento de câncer. Então, eu temo pela morte de mais pessoas, sim. É uma questão de tempo. As pessoas estão cada dia mais desfalecendo lá dentro do presídio. Então, assim, são muitas injustiças cometidas com pessoas, com famílias. São pessoas do bem, pessoas que estavam lá se manifestando de forma pacífica, assim como meu esposo Clezão. E eu não quero que nenhuma família venha passar a dor que eu e minhas filhas estamos passando. Então eu temo sim, temo pelos que estão lá ainda injustamente. Dona Edjane, vou trazer aqui para a conversa também o nosso comentarista, o Jorge Serrão, é ele quem vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Serrão.
Edjane, é exatamente isso que eu gostaria que você compartilhasse com o grande público que assiste ao Jornal da Oeste. Descreva o sacrifício real que você e suas filhas estão passando depois da perda do Clesão. Como é que é ser perseguida politicamente num país que você esperava que fosse democrático, no qual o seu marido apenas exerceu o direito dele de protesto, acabou preso e vítima de um sistema que não lhe deu a devida assistência médica para sobreviver e estar aí com todo mundo hoje? Hoje, na verdade, nós vivemos igual eu sempre falo, eu não consegui ter luto devido à injustiça cometida ao meu esposo. Nós vivemos uma situação que, se a gente falar, corre risco de ser preso também. Então, nós estamos praticamente vivendo uma ditadura, porque meu esposo estava lá buscando liberdade. Ele tinha o direito de estar lá se manifestando pacificamente, né? Então, a esquerda vem tentando politizar um tema que é de direitos humanos. Se você acha que uma pessoa só merece dignidade porque ele volta na esquerda, significa que você perdeu a sua humanidade. É isso que eu penso. Um exemplo disso é o próprio deputado Túlio, né? Que debochou da morte do meu esposo em frente das minhas filhas. E eu jamais vou permitir que a memória do meu esposo seja manchada de uma forma dessa. Então, assim, meu esposo estava se manifestando pacificamente. E eu vou lutar até o fim por justiça pelo nome dele. Porque ele não era terrorista, ele não foi lá para quebrar prédio, ele não foi lá de forma nenhuma para causar o que foi causado. Então, assim, são narrativas criadas. Meu esposo, ele é um pai honrado, ele é um pai de família, que estava se manifestando de forma pacífica. Então, ele não merecia ter falecido no presídio de uma forma tão cruel, com a PGR ter sido favorável à soltura dele. Então, assim, eu busco por justiça pelo meu esposo e busco injustiça também pelos que estão lá sem voz, que não conseguem ter voz, que estão presos injustamente. Então, a gente vai lutar para que essa anistia venha sair, sim. Já seguimos, hein? Relembrando momentos marcantes de 2024 aqui no Jornal da Oeste. Um intervalo rápido agora e voltamos já. Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita Gold, que também auxilia no combate à diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita Gold. Por
Por falar em luta e esperança, às vésperas do nascimento de Jesus Cristo, vamos relembrar um momento em que a Igreja Católica reuniu milhares de fiéis às 4 da madrugada durante 40 dias para a oração do Santo Rosário dedicado a São Miguel Arcanjo. Figuras públicas e anônimas aceitaram o convite do Frei Gilson, sacerdote paulistano que mudou a rotina de muita gente. Depois de muitas horas de estrada, pessoas de diversos estados do Brasil foram até Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, para a vigília do Rosário da Madrugada. Pela primeira vez, ela ocorre presencialmente no auditório da Canção Nova. O evento, que conta com missas, pregações e shows, está em seu 40º dia, completando a quaresma de São Miguel Arcanjo. A cerimônia começou às 3h45 da manhã de sexta-feira, 27 de setembro, e terminou às 17 horas do domingo 29. Com mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram, o principal participante do evento, Frei Gilson, reuniu mais de 700 mil pessoas em uma live na rede social durante uma madrugada. Já no último fim de semana da quaresma, no evento Rosário da Madrugada presencial, compareceram mais de 60 mil pessoas. Eu te levantarei, eu te levantarei. Lene Batista Miranda veio de Curitiba com mais 44 pessoas para ver a pregação de Frei Gilson. Participamos uns 40 dias nas nossas casas, na madrugada, e viemos agora aqui encerrar esses dias com ele, né? Viemos ontem e vamos ficar até amanhã para fazer o fechamento aqui em São Miguel Arcanjo, né? A fé do sacerdote ultrapassou fronteiras. Blanca Lourdes foi ao evento com mais 64 pessoas, todas do Paraguai. Ele representa todo para nós. Puede que eu comecei a rezar com ele, o médico, e deu certo a minha cirurgia. Até a chegada de Frei Gilson, as pessoas trouxeram cobertores, colchões e cadeiras para se acomodar e também para enfrentar o frio da madrugada, até que a pregação do sacerdote começasse. A gente chegou aqui 1h da manhã, a gente veio lá de 3h30 de viagem e só não conseguimos vir ontem porque a gente estava trabalhando, porque a vontade era de estar aqui desde ontem. Já trouxe cafezinho e colchão? Já viemos de colchão, de mala, de café, bolo, pão, trouxemos tudo. Frei Gilson enfrentou durante a quaresma o bloqueio de suas lives no Instagram sem explicações detalhadas da plataforma. Em seguida, alguns grupos de WhatsApp, seu canal de comunicação direta com os fiéis, também foi bloqueado. E claro que afeta a evangelização. O nosso Brasil tem que lutar sempre pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa. É as pessoas tirarem do seu sono, fazendo um sacrifício a Deus. 700 mil pessoas que trabalham, que fazem faculdade, que têm tantas obrigações, isso prova de que o mundo está necessitado de Deus. Lembrar que acordar na madrugada não é novo. A Bíblia diz várias vezes que Jesus fazia isso com muita frequência. Então é o que as pessoas estão fazendo, seguindo o exemplo de Jesus. A vitória de Donald Trump foi ao estilo barba, cabelo e bigode. Além de voltar a ocupar a cadeira da presidência dos Estados Unidos, os republicanos conquistaram a maioria na Câmara e no Senado. A derrota de Kamala Harris em todos os chamados estados pêndulo foi um duro golpe aos democratas e a defensores da agenda woke. A correspondente nos Estados Unidos, Ana Paula Henkel, ao longo da campanha, trazia fatos que levariam Trump à vitória e a todo momento alertava para o calcanhar de Aquiles de Kamala Harris, a economia. Vamos relembrar a participação da Ana aqui no Jornal da Oeste no dia seguinte ao anúncio da vitória de Donald Trump. Vitor, eu acho que é tanta adrenalina, talvez nos próximos 2, 3 dias a adrenalina vai baixando, mas mesmo depois que a gente desligou, né, desligamos as nossas máquinas, eu fiquei mais ou menos umas 3 horas ainda acompanhando a repercussão na imprensa americana, porque a CNN americana só concedeu a vitória a Donald Trump às 3 horas da manhã. Mesmo com todos os analistas dizendo, não, a contagem já realmente, as previsões já dão que Donald Trump, mas a gente ainda não pode chamar.
embora todas, o Decision Desk já tinha chamado, a Fox News também já tinha dado, o próprio Donald Trump já tinha dado a entrevista dele de vitória, nós também traduzimos, né, a entrevista dele, ou seja, a CNN americana só lá para as 3 da manhã e mesmo assim, a contragosto, Vitor. Ainda na agenda internacional, outro destaque que movimentou o mundo foi a queda de Bashar al-Assad. A ditadura síria foi deposta após mais de 50 anos por um grupo de rebeldes. Quem acompanha o cenário no Oriente Médio é a correspondente Desirê Rugani. Os impactos da retirada de Assad do poder na Síria é o assunto que a gente acompanha agora nessa edição especial do Jornal da Oeste. O Bashar al-Assad, um homem mau, um ditador, né, que matava a sua própria população com armas químicas, aprisionava eles em prisões que eram chamadas de matadouros. A queda de um ditador é uma coisa boa. Porém, não sei, eu acho que a celebração é um pouco precoce, para dizer o mínimo, porque quem está lutando contra o Assad não são exatamente pessoas boas, são grupos islâmicos radicais, como a Al-Qaeda, como o ISIS, que se juntaram, né, à Força Nacional Síria para derrubar o Assad. Mas não significa que eles se gostam entre si, apesar de eles estarem tentando se unificar e tentando melhorar a imagem deles perante o mundo, porém, eles ainda são considerados uma organização terrorista e a gente já viu o que eles são capazes de fazer. Porém, para Israel, o que Israel está fazendo é pegando este momento e entendendo que Israel pode avançar dentro da Síria, né, na área desmilitarizada da Síria, após o Yom Kippur, o Conselho Nacional da ONU, segundo a Resolução 350, fez um local desmilitarizado entre a Síria e Israel. Israel está avançando nesse local para proteção, para que então não aconteça um dia 7/10, que pode então agora vir da Síria, né? Porque esses é bastante confuso, mas porque esses rebeldes, que também são terroristas, apesar de eles serem contra o Irã, né? Porque é um grupo Irã, Assad e Putin, e outro grupo da Turquia, né? Que lidera esses rebeldes que não são exatamente umas boas pessoas, tanto que eles estão agora lutando contra os curdos, que são mais aliados dos Estados Unidos, apesar dos curdos também terem seus grupos terroristas. Então é uma situação bastante complicada ali que está acontecendo na Síria nesse momento. Mas para Israel, em termos dos rebeldes estarem lutando contra o Irã, então logo contra o Hezbollah, tirando as forças iranianas da Síria e impedindo então a entrada, né, de mais armamento e de mais forças iranianas na Síria para ajudar o Hezbollah, isso é uma boa coisa para Israel neste ponto. Pois é, Desirê, e queria te ouvir sobre a preocupação com o terrorismo, e vai em linha com isso que você está falando, e muitas pessoas estão se manifestando aqui no nosso chat nesse sentido. Vi aqui as mensagens do Pedro Espíndola, da Rejane Mendonça, mais ou menos na mesma linha, falando sobre a preocupação de que algum grupo extremista, um grupo terrorista, aproveite essa lacuna, esse vácuo de poder na Síria e que ganhe força com essa queda da ditadura. É pertinente essa preocupação, Desirê? Tanto é pertinente que Israel está se preparando para isso, né? Tanto avançando na Síria quanto bombardeando áreas militares, áreas que o Assad criou para bombas químicas, para justamente, se for um grupo islâmico radical a tomar o poder e ficar no poder na Síria, para que Israel já tenha uma vantagem militar contra esse grupo. Então, é uma situação bastante complicada em que eu não vejo realmente ainda vencedores. Desirê, deixa eu convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas. A doutora Kátia Magalhães tem pergunta para você. Vai lá, doutora. Desirê, boa tarde. Parece uma situação bastante difícil. Eu lembro essa cena que você tão bem narrou para a gente, me evoca as imagens da Primavera Árabe,
quando caíram várias ditaduras e o mundo, em grande parte, festejou. E eu fiz um comentário para variar contra a corrente, um tanto cético. Eu disse na época, sim, eu tenho minhas desconfianças, porque podem estar sendo derrubadas ditaduras e constituídas outras, enquanto os povos não chegarem a consensos liberais, democráticos, não adianta festejar. E essa é a minha pergunta para você. Eu sei que há toda essa questão do conflito armado, do vácuo de poder, mas existe, por exemplo, como está a situação constitucional atual na Síria, a Constituição vigente aí na Síria, ela foi derrubada, ela foi revogada, existe algum tipo de tratativas, de uma carta política, ainda que seja provisória, um consenso provisório, porque eu acho que sem isso a gente não pode nem sonhar com liberdade efetiva, só com a substituição de uma ditadura por outra. Você respondeu a sua pergunta no final dela. Basicamente, a gente está vendo uma ditadura ser substituída pela lei Sharia, por islamistas radicais, que ao mesmo tempo que estão ajudando em alguns pontos, mas eles não estão ajudando porque eles querem ajudar Israel e os Estados Unidos e o Ocidente. Eles estão se juntando, grupos que não se gostam, como o ISIS e a Al-Qaeda, para derrubar um inimigo em comum. Eles conseguiram, fizeram realmente uma façanha em 13 dias, né? Eles derrubaram todo o governo Assad, inclusive também é uma vergonha para a Rússia, né? Porque a Rússia também não conseguiu ajudá-los, e para o Irã, que está cada vez mais enfraquecido. O Irã perdeu o Hezbollah, perdeu o Hamas, perdeu o Assad na Síria, então o acesso do Irã a Israel diminuiu. Porém, é basicamente isso que você falou. Tá tocando 6 por meia dúzia e eu não sei. A gente espera que um milagre aconteça. Eu estou esperando que um milagre chegue ali na Síria. As eleições na Venezuela foram marcadas por fraude, falta de transparência e violência. Mesmo declarado perdedor por órgãos internacionais e diante de atas de votação expostas pela oposição, Nicolás Maduro diz que não entrega o poder. Diante do mundo, o amigo de Lula reforça a faceta ditatorial e coloca o petista em situação constrangedora para o Brasil. Durante a passagem pela ONU em Nova York, Lula se queixou das mesmas abordagens e perguntas feitas por jornalistas sobre a Venezuela, ditadura e violação dos direitos humanos. Por que será? A resposta agora no comentário de Guilherme Fiuza. Vamos acompanhar. Eu vou contar para o Lula por que perguntam para ele em todo lugar que ele vai sobre a Venezuela. Porque a eleição na Venezuela tem graves indícios de fraude e agora o Carter Center, que é um observatório internacional respeitado, está dizendo que a eleição foi roubada. 2, que roubar a eleição é coisa de ditadura. E o Lula diz que a Venezuela é um excesso de democracia ou, no máximo, um regime desagradável, né? 3, porque esse regime desagradável usou violência de Estado para dizimar ou tentar dizimar a sua oposição. E 5, por que perguntam para o Lula o tempo todo sobre a Venezuela? Porque Maduro foi eleito sem povo na rua, que nem o Lula. E agora surge um quadro de auditagem independente e com credibilidade da eleição, dizendo que a eleição foi roubada. E a auditagem, Vitor, era o que o povo brasileiro, aquele que sim aparece, é visível nas ruas, frequentemente de verde e amarelo, era o que esse povo queria nas eleições de 2022 e não obteve. Né, Fiuza, o que eu fico me perguntando, e é uma pergunta honesta, de fato não tenho resposta para ela, você pode ajudar a gente com essa provocação, é por que esse silêncio do governo brasileiro? Seria muito mais cômodo até para o presidente brasileiro falar que, e por mais que não seja uma preocupação legítima, não estou vendo nenhuma virtude ou dourando a pílula, nada disso, mas até por uma questão de sobrevivência, espírito de corpo, seria mais fácil até para o Lula vir a público com uma declaração protocolar, por mais que não tenha nenhuma preocupação com essas violações de direitos humanos em curso lá na Venezuela, mas com uma declaração
declaração cosmética, fabricada, protocolar, simples, repudiando, declarando que não concorda com a sequência dessa ditadura, pedindo transparência, por mais, repito, que não seja legítima, que não seja uma manifestação sincera. Mas por sobrevivência própria, política, seria até mais fácil falar isso e responder de vez a essa pergunta, interromper esses questionamentos impertinentes, né, Fiuza? Mas o Lula não opta por isso. Por que será? Você tem a resposta, Fiuza? Eu acho que tenho, porque a cara de pau tem limite até para os mais caras de pau, né? Então, o Lula é parte disso, né? O Lula é parte de tudo isso, é parte dessa história. E eu acho, não vou ficar falando de Lula aqui, o pior de tudo é o contexto, né? O pior é a sociedade, o pior é a imprensa, porque a imprensa ajudou nessa mensagem atravessada, fazendo vista grossa ao regime brutal da Venezuela. Hora de mais um rápido intervalo, voltamos já já. Deixa eu te contar uma história. Um dia a Juliana, que acompanha aqui o Oeste, descobriu que as calças estavam encolhendo misteriosamente. Ela culpou a secadora, mas a geladeira sabia a verdadeira culpada. O desejo por doces de Juliana era horrível. Um dia, tarde da noite, ela se viu desesperada dentro do carro, pois acordou de madrugada e foi atrás de um sorvete. Determinada então, decidiu que era hora de uma mudança ou iria comprar calças maiores. Juliana viu aqui na Oeste sobre um suplemento que poderia ser útil e imaginou que animador seria tomar algo para ajudar na perda de peso, queimando gordura indesejada. Com esperança renovada, ela partiu para uma nova tentativa e foi então que descobriu o Top Form, sua arma secreta pro sucesso. Conheça o Top Form, seu super aliado do emagrecimento, maior controle de apetite e queimador de gordura. Contém a potente combinação do Psyllium, Quitossana e a laranja moro, uma combinação que vai aumentar seu metabolismo mesmo em repouso. Quitossana, seu novo melhor amigo, bloqueador da absorção de gordura. Laranja moro acelera o metabolismo, queimando gordura mesmo em repouso. Psyllium, fibra que retarda a absorção dos carboidratos, evitando estufamento na barriga e picos de glicemia. Cromo reduz vontade de doces, controlando os desejos por açúcar com eficiência. Espirulina, microalga repleta de nutrientes e que os astronautas da NASA utilizam, considerado alimento do futuro. Antocianinas, um ótimo pré-treino, bombeando mais sangue e nutrientes para os seus músculos. Peça seu Top Form agora. E atenção, os 10 primeiros que ligarem, além do Guaraná mais café verde de brinde, receberão outro presente, um gel termogênico redutor de celulite, flacidez e medidas. E mais, ligando agora você receberá um descontão de 70%. Não perca mais tempo, adquira o seu Top Form hoje mesmo. Eu repito o número, anote direitinho aí, 0800 400 6216. Top Form é o seu novo suplemento aliado do emagrecimento. Indiciado pela Polícia Federal por suposto plano de golpe de Estado e organização criminosa, Jair Bolsonaro falou com exclusividade ao Oeste Sem Filtro. Entre as declarações do ex-presidente estão a inércia e parcialidade do judiciário diante da ação de Adélio Bispo e arbitrariedade de juízes e ministros sobre ele, seus advogados e a bancada conservadora. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. O único golpista até agora que eu vi que tentou matar um inimigo político foi o Adélio Bispo dos Santos, né? Naquela época, o senhor falou que ninguém faria aquilo sozinho, né? Havia alguma coisa por trás, havia um movimento ou um grupo. Recentemente, houve esses casos do suicídio na Praça dos Três Poderes e ministros do Supremo e gente do governo, todos eles disseram que aquilo não podia ter acontecido sem ajuda. Eu pergunto, a Polícia Federal arquivou o inquérito sobre o atentado que o senhor sofreu ou continua sendo investigado alguma coisa? Augusto, me permite, é questão de opinião, eu e você, né? E eu não bato o martelo que aquele cara do fogo de artifício se matou. Ele pode ter sido executado, ser neutralizado com um tiro. Ninguém cai no chão com algo pegando fogo pela tua cara e fica ali 8 segundos até explodir. O cara se afasta do fogo, é instintivo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Bem, o episódio comigo aconteceu, né, na tarde, meia dúzia de setembro de 2018. Primeiro, eu tinha à minha disposição mais de 30 policiais federais.
Tá? Não é que eu convoquei nem pedi, não. Quando começa o tempo lá que você está realmente envolvido nas eleições, de acordo com a sua chance de vitória, você tem mais policiais ao teu lado. Eu agradeço a esses policiais que, após a facada, tinham feito uma rota de fuga minha, né, de evacuação até o hospital. Se esses policiais federais não tivessem feito isso, eu teria morrido por sangramento ali. Daí eu procurei a minha... quase sempre eu usava, né, um colete, não achei. Daí eu costumo falar uma palavra, né, que eu não vou pronunciar aqui, vamos embora. E fui embora. E quando chegou ali na Praça Rauft, um pouco mais abaixo, uns prédios ali, aconteceu ali a facada do Adélio. Você vê, momentos antes, quando eu estava lá em cima, questão de 30 minutos antes, eu estava perto da Pajero, tá? E meu filho, o Carlos, estava do meu lado. Você tem imagens, o Adélio chega perto do meu filho, daí sem querer, ele entra no carro e não acontece. Bem, houve a facada. Antes disso, no dia 5 de junho, o meu filho, o Carlos, foi num clube de tiro em São José, Santa Catarina, para praticar o tiro lá. Por coincidência, quem estava lá? O Adélio Bispo. Só que meu filho faltou nesse dia, acabou não indo, por um motivo qualquer, não sei. Mas estava lá, está registrado. Quem deu essa informação privilegiada para o Adélio? Alguém deu essa informação privilegiada para ele. Ele é um lobo solitário. Outra, ninguém duvida, né, que ele era um desempregado. Não tinha ganhos. Era uma pessoa sem muita cultura. Tá? Bem, mas no mesmo dia, meia dúzia de setembro, alguém aí usou o nome dele para entrar na Câmara. Ué, a Polícia Federal não pegou os registros da entrada, filmagens, nada. Ele era filiado ao PSOL. Por que que... Olha só, olha o ódio, né? Se fosse do PL não tinha problema, é do PSOL. O que aconteceu? Bem, no dia seguinte, confirma aqui se o dia 6 de setembro foi numa sexta-feira, por acaso, ou na quinta. Bem, era um feriadão. Geralmente, Augusto, num feriadão, a não ser que você tenha o seu programa de rádio aí, o médico, não sei o quê, que não tem feriado, né? Esse feriadão você se programa. Você, advogado, por exemplo, você não trabalha no feriadão, a não ser em casa. Mas geralmente você usa para sair com a família. 4 advogados apareceram em Juiz de Fora no dia 7 de setembro. Um com avião particular. Bem, daí começa a briga, né? Para a gente quebrar o sigilo do telefone do Adélio, não é do advogado, não. A justiça não deixou a gente quebrar o sigilo do Adélio. Tá? Agora, quebraram o sigilo do meu advogado. Um dos advogados meu, né? O Frederico Vassef. Quebraram o sigilo do advogado. Fizeram uma busca e apreensão em cima do advogado. Sem alguém da ordem acompanhando. Pelo que eu sei, quem é advogado aí, recebe a busca e apreensão no escritório dele, tem que ter alguém da ordem acompanhando. Sem ninguém acompanhando. Por volta de meia-noite. Bem, o delegado, me fugiu o nome dele aqui, Moraes, por coincidência, né? Encarregado do inquérito na Polícia Federal, delegado da PF, ele investigou, chegou à conclusão que era um lobo solitário, apesar de todos os indícios. Tá? Ele está pagando uma pensão lá sem dinheiro, mas pagando uma pensão em Juiz de Fora, etc. Bem, esses advogados, então, um chegou do avião particular lá e não fizeram nada com os advogados. Nada. Fizeram busca e apreensão em cima do meu. No outro fato na frente. Pegaram o telefone dele, esmiuçaram o telefone dele. Ele teve que recorrer à ordem, eu não sei mais quem, porque ali tinha segredos, logicamente, de clientes dele. E o advogado tem esse direito de trabalhar dessa maneira. E o delegado encarregado, que chegou à conclusão que era um lobo solitário, esse delegado, quando o Lula assumiu, pegou a diretoria mais importante da PF, a diretoria de inteligência da PF. Ele foi ser diretor de inteligência. E a própria mídia diz que essa diretoria está basicamente voltada para perseguir Jair Bolsonaro. Você responde por tudo. Por assassinato de tilápia no lago, desaparecimento de R$ 2.900 em moedinha, acusando a primeira-dama, desaparecimento de 180 imóveis, depois aparece. As moedinhas apareceram também, que havia sido doada pela primeira-dama, a Missão de Caridade em Brasília. A questão da baleia é uma coisa ridícula, ridícula.
O MP mandou arquivar, daí o Ministério da Marinha Civil mandou recorrer. Daí que é com a mão de uma outra senhora lá que tocou para frente o processo. E daí fazem o trabalho da pesca probatória em cima de todo mundo ao nosso lado. O CID era investigado desde 21, no inquérito das fake news. Desde 21, que eu estava discutindo a questão de Covid, e eu mostrei uma revista, né, falando sobre Covid, falando de outros tipos de doenças. Pronto, o Alexandre de Moraes encarou como fake news, mas peraí, se fake news não é meu, é da revista. Aí foi para cima. Agora o delegado aí, que estava na diretoria de inteligência, está sendo premiado com umas férias em Londres, pago em dólares. Tá? Então é isso daí que acontece. Tá? E essas pessoas, como o próprio Fábio Schor, que agora tem 2 deputados, o Van Hatten e o cabo Gilberto, e talvez o Eduardo também, porque usou a tribuna da Câmara para criticá-lo, né? Esse delegado que é um dos grandes responsáveis, porque acontece, que a gente aprende, né? Não é só no meio militar, não, no meio civil também, ordem absurda não se cumpre. E esses caras cumpriam qualquer ordem. E tanto é verdade que o juiz auxiliar lá do Supremo Tribunal Federal, do senhor Alexandre de Moraes, vazou áudios dele, né? Conversando com o carregado do grupo de combate à desinformação, falando, entre outras coisas, olha, o chefe, né, o ministro, quer que imponha isso no relatório. Se não botar, ele vai acabar vindo aqui. Olha, o ministro, que é o Alexandre, está sem ter o que fazer, então ele fica vendo o processo. Olha só, o cara, hein? A vida dele é o tempo todo obcecado, vou pegar o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, tá? Ele quer que você mude isso no relatório. Por isso, Augusto, que esses inquéritos são secretos, né? O termo é outro, né? São confidenciais, mas são secretos. Porque você pode mudar uma página do mês passado, do mês retrasado e de 5 anos atrás, para formar a historinha que você bem entender. Após inúmeros engavetamentos, a oposição deu início a mais uma tentativa de coleta de assinaturas para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Foram meses de reuniões e articulação de líderes e bancadas, até que senadores e deputados convocaram a imprensa para justificar e fortalecer o movimento pela saída do ministro do STF. Dezenas de jornalistas estavam diante dos parlamentares que, em revezamento, falaram por quase 1 hora. O Jornal da Oeste, numa ação única dos veículos, transmitiu o pronunciamento na íntegra. Sempre caminhamos ao lado da verdade, da pluralidade e da democracia no claro exercício do ofício jornalístico. E vamos relembrar agora o que disse o senador Rogério Marinho. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, da oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir com os senhores uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira.
O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião. É verdade. Onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. Quem prometeu mudanças está cumprindo é Javier Milei. O libertário completou 1 ano à frente da presidência da Argentina. Com uma política baseada em corte de gastos e ajuste fiscal, Milei tem levado o país vizinho a um patamar de desaceleração da inflação e dos índices de pobreza. Agências de risco e investidores têm olhado para a Argentina com outros olhos. A motosserra de Milei vem fazendo estragos entre peronistas e ativistas woke. A correspondente do Jornal da Oeste para a América Latina, Maria Laura Assis, trouxe o cenário em detalhes. Comemoramos 1 ano de governo de Javier Milei. Parece mentira que há 1 ano atrás participávamos de sua cerimônia de posse no Teatro Colón. É por isso que o mandatário argentino realizou um discurso em rede nacional mencionando as conquistas de seu governo neste 1 ano e também trazendo novas propostas para os seguintes 3 anos de gestão. Entre as conquistas mencionadas, ele falou sobre a redução do gasto público e aumento de reservas do Banco Central argentino. Lembrando que a Argentina também alcançou neste ano um déficit zero e um superávit fiscal pela primeira vez nos últimos 15 anos. Também tivemos aí 30 mil empregados estatais que foram demitidos devido à sua ineficiência e também as auditorias realizadas em todo o setor público, principalmente nas universidades argentinas. A Argentina também foi destacada pela sua abertura comercial com os países principalmente do Ocidente e pela grande quantidade de investimentos que recebeu neste ano de 2024. Lembrando também que o país sofreu uma queda de 25% da inflação, se fazemos menção a dezembro do ano passado, a 2,7% em outubro deste ano. A diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo quase ficou inexistente. O dólar paralelo, que estava em 1.500 pesos, passou a 1.075 pesos. E também houve um aumento considerável da aposentadoria mínima de 86 dólares a 230 dólares. Agora a maior conquista desse governo, sem lugar a dúvidas, foi a aprovação do pacote de lei de bases, que não só teve em conta o setor econômico, como também o da educação, o da segurança e o eleitoral. Por sua vez, Javier Milei ficou conhecido pela eliminação de ministérios e empresas estatais. 10 ministérios foram retirados. Depois também tivemos a eliminação do INAD, da Atelan, que é a agência de notícias, e da AFIP, além de outras privatizações de empresas estatais.
Na questão de segurança, tivemos aí um protocolo anti-piquete levado adiante pela ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que proibiu os cortes nas ruas argentinas. Também tivemos aí uma queda nos homicídios no país em 10% e na cidade de Rosário, considerada a cidade mais perigosa do país, em 70%. Agora, vamos falar de algumas propostas levadas adiante por Javier Milei em seu discurso. Ele falou de uma reforma tributária para reduzir em até 90% os impostos nacionais. Também falou de uma reestruturação da mesma para devolver às províncias a autonomia federal. Falou de um acordo bilateral de livre comércio com os Estados Unidos e de um plano nuclear para a construção de novos reatores e pesquisas de tecnologias avançadas. Tudo isso para preparar os países para a demanda energética impulsado pela inteligência artificial. Em relação à segurança, ele falou da criação de uma lei de reiteração para que os presos paguem mais caro por errar novamente e até de uma lei antimáfia, fazendo referência à Lei Rico dos Estados Unidos, que acabou com o crime organizado há mais de 50 anos. Por último, ele falou de uma concorrência de livre moedas, que será permitido o uso de qualquer moeda para transações diárias. Maria Laura Cis, desde Buenos Aires, para o Jornal da Oeste. Valeu, Maria Laura, obrigado pelas informações. E Jorge Serrão, será que o Brasil poderia ter um Javier Milei para chamar de seu? Será que esse exemplo da Argentina pode incentivar, eventualmente, alguém com a mesma linha do Milei? Não estou falando, claro, do mesmo personagem, e o Milei tem as suas particularidades, mas essa receita econômica que o Milei transmite lá da Argentina pode ser importada pelo Brasil, Serrão? Não. Sabe por que não? Porque a gente aqui tem um atrapalhador fatal, chamado Constituição Brasileira de 1988, que já foi aí emendada para lá perto de 150 vezes. A Constituição argentina é muito mais simplificada. Ela é o resultado do que os argentinos viram que daqui do Brasil tinha problemas. Eles então não levaram para lá os problemas que a gente criou aqui com a nossa de 88, que Ulisses Guimarães até pensou em fazer uma reforma, mas morreu antes de ajeitar esse problema. E aí que vem o problema. Milei tem lá a capacidade de fazer as mudanças que ele está fazendo, tem condições políticas para isso e está realizando o que ele prometeu, ou até, em alguns casos, indo até além do que ele se comprometeu com o eleitorado dele. Ele vai acabar matando a gente de inveja. Imagina, reduzir 90% dos impostos porque chegou à conclusão que eles são inúteis, que eles são apenas sustentadores do burocratismo. Imagina se a gente fizer um negócio desse aqui no Brasil, na máquina. O Brasil é a máquina que quer inchar ainda mais. Tivemos agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendendo que não, os supersalários no Brasil, no poder público, tem que continuar, porque a coisa funciona, a coisa é maravilhosa. Está funcionando muito bem o nosso sistema no Brasil. São direitos adquiridos. Então a gente é obrigado a ouvir essa história e morrer de inveja com Javier Milei fazendo um bom trabalho na Argentina. Dureza. E você, Marina, como analisa esse primeiro ano do governo Milei? Morrendo de inveja dos nossos irmãos argentinos. É assim que eu me sinto. A cartilha do liberalismo econômico na veia no governo do Milei, fazendo e acontecendo. E olha, ao contrário do Brasil, a população, eles fizeram um ajuste fiscal imenso, né? Então, a verdade é que teve ainda uma contração expressiva, uma recessão importante esse ano. Ainda assim, ele manteve a sua popularidade e daqui para frente, a ESL de Brigadeiro, as expectativas são de crescimento de 5% ou mais da economia o ano que vem, a inflação em queda livre. Então, o primeiro ajuste fiscal que foi feito em 123 anos, que não seja pelo calote da dívida. Então, uma inveja tremenda. Eu queria só adicionar, eu vejo sim que tem uma complicação da nossa Constituição, mas o Milei lá também aprovou, né, vamos dizer assim,
passe, né, uma legislação que permitiu que ele fizesse várias dessas mudanças. Então, teve que ter ali um apoio, sim, do Congresso. O que me preocupa aqui no caso do Brasil é que eu tenho dúvidas se mesmo que a gente eleja um presidente que tem essas características, em que não é simples, além do Congresso, se a gente teria um judiciário que permitiria que essas mudanças acontecessem. Porque esse é um problema grave no Brasil. Vamos lembrar que aqui, por exemplo, o nosso judiciário, ele está jogando água em boa parte da nossa reforma da Previdência. Ele fez isso em boa parte da reforma trabalhista que foi aprovada. Então, a gente vê aí que toda essa atuação passa muitas vezes por cima também, não só do Executivo, mas do Legislativo. Então, eu vejo que aqui no Brasil a gente tem um fator adicional, além da nossa Carta de Boas Intenções, que é um show de horror, né, que é a nossa Constituição de 88, a gente também tem todo esse ativismo do Judiciário para combater, para conseguir chegar nessa Argentina aí do Milei. Agora, gente, é importante dizer também que as mudanças são precificadas rápido. A gente também não pode esquecer que o que foi feito em termos de economia no último governo foram avanços muito grandes, né? O Paulo Guedes, ali apoiado pelo Bolsonaro, conseguiu fazer coisas que muita gente duvidava. Tudo que foi feito em relação ao saneamento das empresas estatais, reforma da Previdência, lei de liberdade econômica. Então, e o que a Argentina está mostrando, e o Brasil também mostrou ali atrás, é que isso tem um impacto rápido na economia. Então, quando você faz a coisa certa e você vai para o lado da liberdade econômica, a reação é muito rápida, os mercados acabam antecipando isso e a economia reage. Então, acho que, apesar dessas dificuldades, a gente não pode perder a nossa esperança aqui em 26. E lembrando, a gente está correndo para o abismo. Então, qualquer mudança de direção em relação a isso vai ser uma bela melhora. Mais um rápido intervalo aqui no Jornal do Oeste. Já voltamos com a edição especial desse 24 de dezembro, véspera de Natal, relembrando o que tivemos de destaque por aqui na programação da Oeste em 2024. Até já! Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate a diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold.
E por hoje é só. Assim a gente encerra essa edição especial do Jornal da Oeste, desse 24 de dezembro, véspera de Natal, com desejo de que seja uma noite de muita alegria, confraternização, esperança. E amanhã estaremos de volta por aqui, sim, na quarta-feira, 25 de dezembro, estaremos aqui com mais uma edição especial do Jornal da Oeste para você. Agora você fica com o Oeste Sem Filtro. Uma ótima noite para você, um Feliz Natal e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.